Olá, amigos da astronomia, eu sou Omar e bem-vindo ao Astro Olhar. Hoje vamos explorar uma das maravilhas celestes que decoram o céu de verão aqui no Hemisfério Sul, as constelações. Para quem não está familiarizado com o céu noturno, vale lembrar que as constelações mudam ao longo do ano devido ao movimento orbital da Terra em torno do Sol. Durante o verão, as constelações visíveis no céu noturno diferem das do inverno, com exceção de algumas que são circumpolares, como o Cruzeiro do Sul, que é visível durante todo o ano em grande parte do Hemisfério Sul. Entender as constelações ajuda você a localizar estrelas, nebulosas e até mesmo planetas que estejam visíveis no momento. Agora, no céu do Hemisfério Sul, temos vários grupos de constelações fascinantes que podem ser observados com facilidade, cada um com suas peculiaridades. Vamos explorar as principais e mais conhecidas. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Uma das constelações mais icônicas, estudadas e fotografadas do céu de verão é Órion, facilmente reconhecível por seu cinturão formado por 3 estrelas alinhadas, popularmente conhecidas como Três Marias, Mintaka, Alnilam e Alnitak, um grupo de estrelas que se destaca no céu. Além delas, destacam-se Betelgeuse, uma supergigante vermelha e a 10ª estrela mais brilhante do céu, e Rigel, uma estrela azulada extremamente luminosa. Na constelação de Órion, encontramos também a magnífica nebulosa de Órion, M42, uma região de intensa formação estelar que pode ser observada com pequenos telescópios ou binóculos. Próximas à estrela Alnitak estão a fascinante nebulosa da Cabeça de Cavalo e a nebulosa da Chama, ambas espetáculos incríveis do cosmos. Lembre-se de que, embora essas nebulosas possam ser observadas com telescópios, fotografias de longa exposição revelam detalhes ainda mais impressionantes, destacando cores e estruturas que o olho humano não consegue captar diretamente. Próxima a Órion está a constelação do Cão Maior, que abriga Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Devido à sua intensidade e posição no céu, Sirius é um excelente ponto de partida para localizar outras constelações. Sirius é tão brilhante porque está relativamente próxima da Terra, a apenas 8,6 anos-luz de distância, e é 25 vezes mais luminosa que o Sol. Curiosamente, ela não é uma única estrela, mas sim um sistema estelar duplo composto por Sirius A, a estrela principal e visível a olho nu, e Sirius B, uma anã branca menor e muito menos brilhante, detectável apenas com telescópios potentes. Uma curiosidade sobre Sirius é que seu nome deriva do grego Sirius, que significa brilhante ou ardente, refletindo sua importância e destaque no céu noturno. A constelação do Cruzeiro do Sul é formada por 5 estrelas principais que criam uma cruz inconfundível. A Crux, a mais brilhante, Mimosa, uma gigante azul, Gacrux, uma gigante vermelha, Delta Crucis e Epsilon Crucis. Essa constelação é amplamente utilizada para navegação no Hemisfério Sul e está presente em diversas bandeiras nacionais, como as do Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Além de seu papel simbólico e prático, o Cruzeiro do Sul guarda surpresas incríveis para os amantes da astronomia. Com o uso de telescópios, é possível explorar a deslumbrante caixa de joias NGC 4755, um dos aglomerados abertos mais belos do céu, localizado próximo à estrela Mimosa, também conhecida como Beta Crucis. Outra maravilha é a nebulosa do Saco de Carvão, uma nebulosa escura que contrasta lindamente com o brilho da Via Láctea e pode ser observada até mesmo a olho nu. Carina é uma constelação rica em objetos celestes fascinantes. Originalmente fazia parte da grande constelação de Argo Navis,
que foi dividida em 3 constelações menores, Carina, Puppis e Vela. Carina abriga Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, ficando atrás apenas de Sirius. Canopus é uma gigante amarela supermassiva localizada a cerca de 310 anos-luz da Terra. A constelação é um verdadeiro paraíso para astrônomos amadores e profissionais, repleta de aglomerados estelares e nebulosas impressionantes. Seu maior destaque é a magnífica nebulosa de Eta Carinae, NGC 3372, localizada a aproximadamente 7.500 anos-luz da Terra. Essa nebulosa de emissão gigante é cerca de 4 vezes maior e mais brilhante que a famosa nebulosa de Órion. No coração dessa nebulosa está Eta Carinae, um sistema estelar massivo composto por pelo menos 2 estrelas, com uma luminosidade estimada em 5 milhões de vezes a do Sol. Eta Carinae é um dos sistemas mais brilhantes e extremos conhecidos. Com uma massa entre 100 e 150 vezes a do Sol, Eta Carinae é considerada uma forte candidata a se tornar uma supernova ou até mesmo uma hipernova. Quando isso acontecer, seu brilho será tão intenso que poderá ser visto em toda a Via Láctea por um breve período. Dada sua enorme massa, é muito provável que a explosão resulte na formação de um buraco negro. Embora o pensamento de uma explosão tão poderosa possa parecer assustador, não há motivo para preocupação. Eta Carinae está longe o suficiente para não representar nenhum risco para o nosso pequeno planeta. A constelação de Centauros é a terceira maior do céu. Seu nome Centauros vem da mitologia grega e faz referência ao centauro, uma criatura metade homem e metade cavalo. Centauros abriga várias estrelas brilhantes, como Beta Centauri e Gama Centauri, além de Alpha Centauri, que é o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar, situado a aproximadamente 4,37 anos-luz de distância. Dentro do sistema Alpha Centauri está Próxima Centauri, uma anã vermelha que é a estrela mais próxima da Terra. Apesar de sua proximidade, Próxima Centauri só é visível com o auxílio de telescópio. Uma descoberta fascinante em torno de Próxima Centauri foi o exoplaneta Próxima b, que orbita dentro da zona habitável da estrela. Essa região é onde as condições podem permitir a presença de água líquida, um elemento essencial para a vida como a conhecemos. Por isso, muitos consideram Próxima b um dos principais candidatos na busca por sinais de vida fora da Terra. Bom, pessoal, vou sugerir algumas dicas para você poder observar estas constelações. Escolha, se possível, um local com pouca poluição luminosa. Use aplicativos de astronomia como Stellarium ou Sky Safari, que facilitam identificar constelações e objetos celestes. Todas as constelações são visíveis a olho nu, mas maiores detalhes de algumas nebulosas ou aglomerados será necessário telescópios ou binóculos, principalmente se você estiver em centros urbanos. Então, pessoal, essas foram minhas sugestões para vocês que amam olhar as estrelas e desejam conhecer um pouco mais do céu noturno. E deixem aqui nos comentários quais dessas constelações você mais gosta e observa. Obrigado a todos e até a próxima exploração celeste aqui no Astro Olhar.